Boa tarde, espero que estejam todas bem. Estamos juntas aqui de novo e hoje, nessa live, especialmente, eu vou tirar dúvidas de questões que chegaram para mim na live passada. Então, a ideia aqui é a gente trocar algumas informações, principalmente 8 dúvidas que chegaram, que talvez seja a dúvida de muita gente. E por isso que eu trouxe aqui para essa live de bate-papo hoje, para discutir exatamente as dúvidas principais aí, mais comentadas no mundo de quem está começando a investir. Vamos lembrar que a gente está numa live inicial, certo? Ou seja, são pessoas iniciantes que estão aqui, pessoas que estão começando a aprender, começando a falar sobre o assunto. Então, eu vou tentar dar explicações bem simplificadas, tá? Não vou me aprofundar em detalhes, porque a gente pode ver isso em outros momentos, porque a ideia é tirar as dúvidas iniciais para ninguém se espantar e sair correndo. Né? Então, vamos devagar, vamos conversando, vamos aumentando o nosso conhecimento pouco a pouco, entendendo, compreendendo para poder seguir aí pelos investimentos de uma forma segura, ok? Bom, uma das primeiras questões, né, que as pessoas falam muito e chegam sempre a comentar, né, quando a gente fala de investimento, é sobre CDB. E aí as pessoas perguntam, né, mas o que é o CDB? CDB é a sigla de Certificado de Depósito Bancário, tá? Essa sigla é a sigla que eles usam para um produto de investimento. E aí vale lembrar, algumas vezes eu já comentei sobre isso, mas vale lembrar que quando eu vou investir, eu vou emprestar o meu dinheiro para alguém. Então vamos imaginar que Joãozinho precisa de dinheiro emprestado. Aonde ele vai? Ele vai, por exemplo, numa instituição financeira. Vamos dizer que ele vai ao banco. Ele vai ao banco fazer um empréstimo. O banco vai pegar os dados do Joãozinho, vai analisar, né, a situação financeira do Joãozinho e vai dar um limite de financiamento ali, de empréstimo para ele. Vou te emprestar, Joãozinho, o que você está precisando. Então, o Joãozinho vai lá pedir dinheiro emprestado. O banco, por sua vez, ele precisa captar esse dinheiro, né, de algum lugar, e ele vai captar dos investidores. Então, você, que é investidor, vai emprestar o dinheiro para o banco utilizar nas suas transações. Uma delas pode ser o empréstimo do Joãozinho. E o banco vai captar esse dinheiro como? Ele vai emitir um certificado de depósito bancário, um CDB. E aí, o CDB vai estar ali para você, falando assim: eu estou aqui, né, CDB, com uma taxa tal, com um vencimento tal. Ou seja, o CDB é um tipo de investimento que a gente chama de renda fixa. Tá? Então, na renda fixa, você tem uma taxa pré-determinada e um tempo de empréstimo daquele dinheiro pré-determinado. Então, se eu resolvo fazer um CDB, eu estou investindo o meu dinheiro numa renda fixa. Eu posso considerar a renda fixa um empréstimo. Eu estou emprestando o meu dinheiro ao banco para que o banco faça os empréstimos para quem ele precisar, né? Mas eu quero esse dinheiro de volta com um prêmio. E o prêmio é a taxa de juros. E esse prêmio que vem para mim, ele também tem que ter um prazo, né? Eu vou te emprestar o meu dinheiro com um certo prazo. Eu quero que você me devolva em 2 anos. Ok. Então eu tenho pré-determinado os juros, né? Como vai ser a remuneração desse meu empréstimo e quanto tempo eu vou emprestar esse dinheiro. Então eu sei quando esse dinheiro vai voltar para mim. E sabendo esses dois parâmetros do investimento, a gente considera isso um investimento de renda fixa. Eu não sei, algumas vezes, exatamente o valor que eu vou receber, porque existe 3 tipos aí que a gente pode trabalhar de renda fixa. Eu posso trabalhar com uma remuneração pré-fixada, ok. Eu vou emprestar para o banco e vou receber isso de volta. E o banco vai me dar um prêmio de 14% ao ano.
Se eu emprestei por 2 anos, ao primeiro ano eu ganho 14%, o segundo ano eu ganho 14% sobre aquilo que rendeu, né? Então, 14% mais 14%. Não é 28%, é 14%, porque tem os rendimentos, são juros compostos, e depois mais 14% que vai vindo aí sobre juros compostos. Mas eu consigo saber quanto foi que eu recebi. Na verdade, quanto eu vou receber, exatamente. Porque eu acordei com o banco que eu vou comprar um CDB com uma taxa pré-fixada. Antes da negociação, já está fixada a taxa. Ok. Aí eu tenho uma segunda opção. Eu posso comprar um CDB com uma taxa pós-fixada. Isto é uma taxa que vai seguir a taxa Selic, né? A taxa Selic, a taxa de juros do Brasil, né? Que hoje está bem alta e por isso os rendimentos baseados em Selic estão pagando muito bem. Mas eu tenho que pensar, daqui 2 anos, como é que a projeção da economia está andando no sentido da taxa Selic? Ela vai subir ou ela vai descer? Se eu acho que ela vai subir em 2 anos, vale a pena eu comprar um pós-fixado, que vai seguir a taxa Selic. Porque em 2 anos eu espero que ele seja maior e eu vou receber mais, né? Pelo dinheiro emprestado, meu prêmio vai ser maior. Porém, se eu acho que ela vai cair, talvez não seja tão atrativo nesse momento pegar um CDB que siga a taxa Selic. E uma terceira opção é um CDB híbrido, né? Ou seja, o que é o híbrido? Ele é indexado. Ele vai seguir algum índice e mais uma taxa fixa. Então, podemos pensar, por exemplo, nos CDBs que seguem a inflação. Ele vai pagar o valor do IPCA mais uma taxa fixa. Então, hoje, por exemplo, no mercado, eu levantei aqui alguns dados, a gente tem CDBs pagando IPCA mais 2,5%. Então, se o IPCA, daqui 2 anos, que é o prazo que eu estipulei, estiver em, por exemplo, 5, eu vou ganhar 5 mais 2,5, 7,5%, tá? Então, CDB é um certificado de depósito bancário, é um investimento de renda fixa, e todo investimento de renda fixa, você pode pensar na remuneração e no tempo pré-determinado. E a remuneração pode ser pré-fixada, pós-fixada, seguindo taxa Selic, ou ainda indexada, híbrida, seguindo um IPCA mais alguma porcentagem determinada, como 2, 3% ali, que o produto vai estar te oferecendo. Existem produtos também hoje para IPCA muito bons, né? Pagando IPCA mais 6, 6,5%, 7%. Então, se o IPCA está 5 e você ganhar mais 7, né? Nesse seu prêmio, você está com uma porcentagem de 12%. Então, é um tipo de investimento que a gente tem que analisar no momento de fazer o contrato, né? Contratar esse investimento e ver qual é a situação econômica para entender qual das situações vale mais a pena. Lembrando que sempre é bom diversificar, certo? Um pouquinho de cada, diminui ali no pré-fixado, porque você pode ter opções melhores, aumenta nos outros, mas é algo que a gente tem que conversar em detalhes no momento de se fazer, ok? Vamos passar para a segunda pergunta, então. Uma outra pergunta que as pessoas fazem é o que é o Tesouro Direto e como eu invisto no Tesouro Direto. O Tesouro Direto também é um investimento de renda fixa. Mas lembra no exemplo anterior, né? Onde eu falei de CDB? CDB é o Joãozinho que vai ao banco e ele precisa de dinheiro emprestado. Então, o banco emite o CDB. E eu sou uma investidora, eu empresto meu dinheiro ao banco e o banco vai me retornar esse dinheiro, né, com um prêmio, mas num tempo determinado. Quando o Joãozinho, que precisa de dinheiro emprestado, na verdade é o governo, quando o governo precisa de dinheiro para pagar a dívida pública ou, né, precisa do dinheiro para usar para contas do governo, ele também precisa pegar emprestado. E da onde ele vai pegar emprestado? Ele vai emitir os títulos públicos, que são os tesouros diretos, e vender, né, vamos dizer assim, vender esse produto para os investidores.
dizendo para os investidores, se você emprestar, né, para mim, né, e eu sou o governo, para eu usar esse dinheiro para pagar as coisas que eu preciso, eu vou te dar a remuneração X como prêmio, mas no certo tempo determinado. E do mesmo jeito que o Tesouro Direto, essa remuneração pode ser pré-fixada, pós-fixada ou indexada. Aí, indexada e híbrida, né? IPCA mais uma parte fixa. Então, dependendo para quem você está investindo, dependendo para quem você está emprestando, né? O seu investimento vai estar ou no CDB, se o emissor for uma instituição financeira, ou no Tesouro Direto, se a instituição que está emitindo o título é o governo. Então, depende para quem você está emprestando seu dinheiro, a sua aplicação, né, o seu investimento vai ter um nome ou outro. Você vai estar investindo de um lado ou de outro. Então, se eu compro títulos do governo, eu estou investindo em renda fixa, emprestando meu dinheiro para o governo para usar em dívidas públicas, em dívidas do governo. Ok? Se eu vou emprestar o meu dinheiro para um banco, uma das maneiras de eu emprestar o dinheiro para o banco é comprando um CDB emitido pelo banco. O banco também tem outros tipos de produtos financeiros, né? Não é só CDB. Tem LCI, tem LCA, mas a gente comenta isso mais para frente. Então, CDB, ok. Tesouro Direto, ok. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. As pessoas, às vezes, né, estão me perguntando, estão ouvindo bastante aí, por que a poupança não é um bom investimento, né? Eu sempre tive dinheiro na poupança, porque a poupança não é um bom investimento. Bom, a gente tem que entender que a poupança, ela tem algumas regras, né? E quando a gente tem uma taxa Selic maior do que 8,5 ao ano, que é a nossa situação atual, a poupança só vai te pagar 0,5% ao mês. Se a gente fizer a conta isso no ano, vai dar 6,7% ao ano. Então, se eu penso hoje, né, quanto está o IPCA? Ah, o IPCA chegou agora há pouco tempo, né, atrás, na pandemia e tal, a 8, 9. Se o IPCA é 9 e minha poupança só rende 6, né? O IPCA significa taxa de juros, desculpa, o IPCA significa, o IPCA reflete a inflação do país. Se a inflação do país está em torno de 9% e a sua poupança está te pagando só 6,17% ao ano, as coisas estão ficando muito mais caras do que a poupança está te remunerando. Ou seja, o juros real, né, que seria a diferença aí do quanto a poupança está pagando e quanto o IPCA está alto, né, está valendo, você vai ver que a poupança não cobre os juros. Não cobre, ela não consegue render tanto quanto precisaria para o seu dinheiro manter o poder de compra. Porque o que valia 100, né, subiu, não vale mais 100, vale 110. E o seu dinheiro está só rendendo um pouquinho por mês, 0,5% ao mês, ou 6,17 ao ano, né? Então você deixar R$ 100 no banco por um ano para ele render R$ 6,17 ao ano, né? E isso é muito pouco perto do que um produto que custava R$ 100 passou a custar. Então, a gente diz que investimento em poupança hoje não é uma boa coisa, porque paga muito pouco em relação ao custo de vida que está mais alto. Existem outros produtos que a gente pode investir no lugar da poupança? Sim, o próprio CDB, o próprio Tesouro Direto. Assim como a poupança, são produtos que têm a garantia do banco, né? O CDB ele tem a garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, se aquele banco que emitiu o CDB tiver um problema e quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito vai te restituir esse dinheiro, tá? Tem regras, não é para qualquer valor, né? Ele é limitado a um valor, ele é limitado ao número de aplicações dentro de uma instituição financeira, mas tem essa garantia, tá? Então, a poupança hoje não rende tanto quanto precisaria render para que o seu dinheiro
mantivesse o poder de compra frente a uma inflação alta, frente à taxa Selic que está alta. E quando uma taxa Selic está alta, quem empresta dinheiro nos investimentos recebe um retorno alto. E aí é onde a gente ganha, né? A gente ganha pensando, ao invés de eu colocar na poupança, eu vou colocar em um título de renda fixa que me pague o valor da taxa Selic, no mínimo 100% do CDI, para que eu tenha um retorno proporcional aí ao que o mercado está trabalhando, tanto na taxa, né, quanto na inflação. E aí eu consigo, pelo menos, garantir o meu poder de compra e a ideia não é só garantir, né? É sempre conseguir mais do que o CDI para eu ter um lucro com os meus investimentos. Ok? Vamos para a próxima pergunta, então. Vamos lá. Algumas pessoas me perguntaram aqui qual a diferença de bancos e corretoras. A primeira coisa que você precisa pôr na cabeça é que tanto o banco quanto a corretora são instituições financeiras, tá? E elas são regidas por regras do Banco Central e a corretora, por sua vez, da CVM. Tá? Então, Comissão de Valores Imobiliários vão gerir as regras, né, para as corretoras e o Banco Central para todas as instituições financeiras. Os bancos, eles têm divisões, tá? Nem todo banco é igual. Então, uma das coisas, né, que a gente tem que levar em conta é quando eu invisto meu dinheiro, é em que tipo de banco esse dinheiro está. Eu estou investindo num banco de investimentos ou estou investindo num banco que nem não é o carro-chefe do investimento? Então, vamos pensar em bancos, por exemplo, que a gente tem aí. Quais tipos de banco a gente tem ali? Então, a gente pode falar, por exemplo, do banco comercial. Banco comercial é aquele banco que nasceu puramente para ter conta corrente, cartão de débito, cartão de crédito, empréstimos, tá? Esse banco, ele não faz investimentos. Você vai usá-lo, né, na recebimento do seu salário, na sua conta corrente para pagar contas em geral, mas não para investir. Por outro lado, você tem os bancos de investimentos, por exemplo, as corretoras, né? As corretoras de investimentos. Então, elas são também bancos de investimentos. Elas podem ser, nem todas são, mas elas podem ser também bancos de investimentos. E elas têm produtos específicos, porque o forte delas, né? Ela está ali, ela nasceu para fazer operações de investimentos. Então, ela tem muito mais opções de investimentos do que um outro tipo de banco que a gente chama de banco múltiplo. Por exemplo, Itaú, Santander, porque ele tem a parte banco e a parte corretora, tá? Porém, os bancos múltiplos, eles vão vender produtos de renda fixa na corretora, sim, mas produtos deles, né, específicos deles. Eles não vão vender um produto de um outro tipo de banco, de uma outra instituição financeira. Eles vão vender os produtos deles. Enquanto as corretoras, que são os bancos de investimentos, elas podem vender produtos, né, de qualquer instituição financeira. Além de que elas também podem trabalhar com produtos na bolsa de valores, né? Toda corretora pode. Então, você tem mais opções a trabalhar. Pensando em renda fixa, né? Vamos pensar em CDB. Eu tenho na corretora CDBs do Santander, do Itaú, do Banco Pan-Americano, do Banco Master, da Banco Crediário. Eu tenho diversos tipos de CDBs oferecidos por diversas instituições financeiras. E isso traz uma competição entre os produtos a serem oferecidos em relação às taxas. Então, eu, se sou investidor e estou procurando algo melhor para investir, quanto mais opções eu tiver, significa que eu tenho mais variações de taxa. E eu vou procurar uma taxa melhor possível naquele prazo que eu estou disposta a investir meu dinheiro. Então, as corretoras têm mais opções de investimento. Enquanto se eu for num banco múltiplo, né, um banco que tenha investimentos e conta corrente, por exemplo, eu vou encontrar produtos só desse banco. Então, se eu for no Itaú, eu vou encontrar a maior parte dos produtos disponíveis para renda fixa, CDBs, LCI, LCA, do Itaú.
tá? Enquanto eu vou numa corretora, encontro Itaú, Santander, e aí eu posso comparar taxas de produtos similares. Então, eu estou falando que eu vou comprar um CDB tanto no Itaú quanto na corretora. O que vale mais a pena? Depende da taxa. Qual é o prêmio qual é a remuneração, né? O prêmio que esse produto está te trazendo. Se você tem melhor taxa, o seu prêmio é maior, né? Então, vamos pensar em 2 anos. Um me oferece 13%, o outro me oferece 14,65%. E é o mesmo tipo de produto, com o mesmo FGC, né? Garantidor de o seu crédito garantido, o seu fundo garantidor de crédito. Então, independente, né, do banco ser grande e emitir um CDB, ou do banco ser menos conhecido, um banco médio, um banco pequeno, emitir um CDB, os dois vão ter a mesma garantia do FGC. Então, eu posso ficar mais tranquilo e escolher aquele de melhor taxa, sabendo que eles vão ter a garantia, ok? Então, nas corretoras eu tenho mais possibilidades de produtos, nos bancos múltiplos eu tenho produtos específicos daquele banco. E os bancos múltiplos tem a opção aí de conta corrente, de cartão de débito, né? Tem as funções de banco, recebimento de salário, conta salário, o que eu não encontro em bancos propriamente de investimentos, que são as corretoras. Existe um outro tipo de banco, né, que a gente chama de BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento do Brasil, né? Então, é um banco onde o governo é, usa o dinheiro para investir no desenvolvimento do país. Então, você vai ver que nesse banco existem subsídios, né, para projetos de empresas que estão voltados à tecnologia de desenvolvimento do Brasil. E existe também a Caixa Econômica. Caixa Econômica não é um banco. Caixa Econômica é uma caixa econômica, tá? E a Caixa Econômica faz o quê? A Caixa Econômica é usada pelo governo para fazer subsídios aos projetos do governo, projetos sociais. Eu tenho que pagar um fundo de garantia, é a Caixa Econômica que paga, né? Se eu preciso investir na parte social, é pela Caixa Econômica que vai ser feito. Então, se você é um correntista da Caixa Econômica e pensa em investir, não é na Caixa Econômica que você deveria investir. Você deveria procurar um banco de investimentos. E aí você tem vários no mercado. Você tem a XP, você tem a Rico, você tem a Clear, e você tem os bancos de investimento dependentes, né? O Itaú, por exemplo, tem a parte banco e a parte corretora, que é o banco de investimento. O Santander, a mesma coisa. Então, você não teria essa opção na Caixa, mas os outros bancos sim, e os mais apropriados ainda seriam as corretoras pelo número de diversificação de produtos. E aí você pode sempre escolher o melhor, né? Você não fica limitado aos produtos de um único emissor. Tá ok? E aí, para completar, né, existe um outro tipo de banco que são as financeiras. Por exemplo, uma Crefisa, né, onde o trabalho dela, na verdade, é ajudar na parte de financiamento, certo? A parte de empréstimos. Ela não vai trabalhar com conta corrente, nem com cartão de crédito, nem com investimentos. Então, ela é um banco específico para o que ela foi designada, né? Parte financeira, a parte de empréstimos, ok? Então, quando a gente vai trabalhar investimentos, é legal a gente estar ciente disso, porque a gente pode sim trabalhar no próprio banco que a gente trabalha, conta corrente e tal. Mas, se a gente quer ter mais opções, melhores rentabilidades, melhores taxas e com a mesma segurança, a gente tem que ir para dentro de bancos de investimentos, né? Corretoras independentes, por exemplo, como a XP, a Rico, a Clear, a Orama, é, e outras que existem por aí. A gente pode seguir nesse sentido para ter maior diversificação e poder escolher melhores produtos. É isso. Vamos ver a próxima pergunta. E aí, uma outra pergunta é a respeito da previdência privada. Então, previdência privada é um tipo de produto de investimento que nós pensamos a longo prazo. Tá? A previdência, ela é muito interessante para quem quer juntar dinheiro para um longo prazo, para você ter algo específico, tá? Principalmente, ela é usada quando você
quer ter um beneficiário, porque hoje a previdência privada ela não entra no inventário. Então, se você precisa de um produto que possa ficar fora do inventário, que você possa aportar todos os meses, guardar dinheiro ao longo prazo, a previdência privada é um produto bom para isso. Existe previdência privada PGBL, VGBL, existe previdência privada, né, que segue a tabela progressiva de imposto, a tabela regressiva, e qual vai ser a melhor para você é muito particular. Vai depender do tipo de imposto de renda que você paga, se você faz o completo, né? Como é a sua declaração? É completa ou ela é simples? Vai depender da sua finalidade, qual é o seu plano para aquela previdência, para a gente entender se o modelo regressivo é melhor ou progressivo é melhor, tá? Então, isso é muito particular, mas o que a pessoa tem que entender, né? O que vocês têm que entender. Previdência é um bom produto, todo mundo deveria ter, principalmente pensando em aposentadoria, para utilizá-la como complemento de aposentadoria, tá? Então, a previdência, se você hoje fizer um plano de previdência pensando em aposentadoria para 15, 20 anos, você tem que pensar que você pode aportar um pouquinho por mês, por exemplo, você pode aportar é, R$ 500 por mês, R$ 300 por mês, em 15, 20 anos. Vamos dizer que você fechou em 20 anos. Daqui 20 anos, você vai ter um valor muito alto ali, porque ele vai estar rendendo em juros compostos, né? Você vai ter um valor do fundo de previdência que você pode sacar, que você pode reaplicar e que você, reaplicando, você pode usar o rendimento como complemento da sua renda de INSS. Então, se você vai ganhar de INSS lá 2, 3 mil reais e você tem uma previdência de 500 mil e consegue reaplicar, né, em 1% ao mês, você tem 5 mil. Então, você já tem 5 mil na previdência mais o seu INSS. Então, ela serve de um complemento de aposentadoria. Mas tem que começar já, né? Porque quanto maior o prazo, menor o imposto que você vai pagar pelo rendimento lá na frente. Depois de 10 anos no regime regressivo da Previdência, você vai pagar só 10% de imposto, que é a taxa mínima de imposto para esse tipo de produto. Então, você começando agora, daqui 10 anos, o seu imposto já caiu para a taxa mínima, continua rendendo até 20 anos, em 20 anos, acabou sua previdência, o seu prazo, você pode pegar esse dinheiro, reaplicar e usar o rendimento como complemento da sua aposentadoria, ok? Então, é um plano muito bom e é um dos produtos estratégicos que a gente usa dentro de um investimento, numa carteira de investimento. Legal? Bom, falamos de CDB, de Tesouro Direto, falamos de poupança, de previdência, dos bancos e tipos de bancos. E para finalizar, eu vou falar sobre renda fixa e renda variável e ações, tá? De uma maneira simples, para que todo mundo possa ter pelo menos a ideia do que significa. Então, a renda fixa, a gente já falou. A renda fixa, por exemplo, CDB, um título de tesouro direto, um LCI, um LCA, um CRI, um CRA, uma debênture, existem fundos de investimento de renda fixa, são produtos que, antes de eu contratar, antes de eu investir o meu dinheiro, eu tenho pré-determinado o prazo desse investimento e eu tenho pré-determinado uh, o tipo de remuneração. O tipo, não exatamente a remuneração, quanto, o valor, mas o tipo pode ser um pré-fixado, e aí eu sei que a taxa vai ser X%, né? Porque eu já está pré-determinada, pré-fixado. Pode ser uma pós-fixada, que vai seguir a taxa Selic mais 2%, por exemplo. Ou pode ser um híbrido, né? Ou que siga um indexador, por exemplo, um IPCA mais 6%. Então, quando eu pré-defino as condições, né, do meu contrato, do meu empréstimo, antes de fazer efetivamente a aplicação, é um tipo de produto chamado renda fixa. Porque o que está fixo ali são as condições, tá? O tipo de remuneração e o prazo, não exatamente o valor. Por outro lado, eu tenho a renda variável. A renda variável, diferente da renda fixa, não tem uma definição da remuneração que eu vou receber. E eu também não tenho um prazo para receber.
Eu posso entrar numa aplicação de renda variável, por exemplo, uma ação, um fundo de investimento, um fundo imobiliário, né? Fundo de investimento imobiliário, é, uma ETF, uma BDR. Eu posso comprar qualquer um desses produtos, mas eu não posso sair desse produto a qualquer momento, porque isso é feito dentro de uma bolsa de valores, né? Então eu vou lá, compro na bolsa e se eu quero sair, eu vendo aquele produto para alguém que queira comprar e sai. Então não tem um prazo fixo, eu posso comprar e vender a hora que eu quiser. Mas eu não tenho garantia da remuneração que eu vou receber naquele instante da venda. Eu sei meu preço de compra e eu posso estar sujeita a condições que façam esse preço da ação, do produto que eu comprei, do fundo que eu comprei imobiliário subir durante o tempo ou descer durante o tempo. Então, essa renda ela varia e ela varia frequentemente, né? Durante o dia, muitas vezes. Então, se a gente pensar numa ação, que eu já vou explicar um pouquinho melhor o que é, eu posso comprar uma ação e querer vender essa ação hoje ou amanhã com um preço diferente, porque eu não tenho garantia sobre aquele valor, tá? Ele vai variar o tempo todo. Ações, vamos falar sobre ações. Muita gente me pergunta sobre ação, né? E as ações, elas são o quê? Elas são pedacinhos de uma empresa, tá? Então vamos imaginar que a empresa é dividida em um monte de ações e essas ações estão todas no mercado. Você se interessou pela ação da empresa Petrobras. Aí você vai na Bolsa de Valores e compra 10 ações da Petrobras. Você é dono, né? Você é um cotista de 10 ações da Petrobras. A Petrobras, ela pode ter lucro durante o ano e pode ter prejuízo durante o ano. Se ela tiver lucro, ela vai distribuir aquele lucro para os acionistas. Os acionistas são os donos. E aí cada um é dono dependendo da quantia, né, de cotas que você tem. Então, se você tem 10 cotas, e aí a Petrobras comprou, teve lucro e vai dividir aquele lucro entre todos os acionistas, você vai receber o proporcional às 10 cotas que você tem. Nós já falamos de CDB, de Tesouro Direto, já falamos de renda fixa, de poupança, já falamos de bancos e corretoras e tipos de bancos. E uma última pergunta é o que é renda variável, né? Então, como a gente conversou sobre renda fixa, né? Renda fixa, que é o CDB, o Tesouro Direto, e existem outras, o CRI, o CRA, LCI, debêntures. Como a gente falou de renda fixa, a renda fixa é aquele tipo de investimento que antes de você contratar, antes de você aplicar o seu dinheiro, você sabe qual vai ser o tipo de remuneração que ele vai te devolver, né? E o prazo, quando essa remuneração vai ser devolvida a você. Então, a renda fixa tem características pré-fixadas antes do investimento ser feito, diferentemente da renda variável. Renda variável, você não tem uma definição de qual é a remuneração que você vai receber. E também não tem data. Você pode entrar numa renda variável e sair da renda variável amanhã, se você quiser. Você pode entrar e sair no mesmo dia, né? São as pessoas que fazem trade, por exemplo, em ações. Elas compram e vendem, às vezes, no mesmo minuto. Compra e vende para ganhar uma variação de valor, né? Aí da ação. É, então, renda variável, diferente de renda fixa, você não tem pré-determinado esse prêmio, né, pelo investimento, porque ele não é um empréstimo, diferente da renda fixa, onde eu empresto meu dinheiro e recebo de volta com juros e naquele prazo pré-determinado. Na renda variável, eu estou, por exemplo, comprando uma ação. E vou aproveitar e vou encaixar aqui, vou falar um pouquinho aqui sobre ações, tá? A ação é um pedacinho de uma empresa. Então, quando eu falo de ação, eu estou pensando numa empresa. Vamos pensar na Petrobras. A Petrobras, por exemplo, é uma empresa que tem ações na bolsa. Se eu compro uma ação da Petrobras, eu me torno um pouquinho dona da Petrobras. Então, se eu compro 10 ações, eu tenho 10 ações da Petrobras, eu sou dona de 10 ações da Petrobras. As ações da Petrobras hoje estão custando por torno de R$ 20, por exemplo, tá? E aí, quando eu tenho esses R$ 20 investidos ali, né, em 10 ações, eu coloquei ali R$ 200 em Petrobras, eu deixo
essas minhas as ações ali durante um ano. Durante um ano, a Petrobras pode se valorizar ou ela pode perder valor. As condições econômicas, né, do país vão fazer as empresas estarem melhores ou não, né, no país naquele momento. E aí, se ele estiver melhor, aqueles meus R$ 200, né, que foram 20 cotas, 20 ações de R$ 10, podem estar valendo mais. Pode ser que cada ação passou a valer 30. Então, agora, ao invés dos 200, eu tenho R$ 300 ali. Ótimo para mim. Mas as ações também podem desvalorizar. E aí, em algum momento, aqueles R$ 20 podem ter virado 15 e eu só tenho R$ 150. E essa valorização e desvalorização, esse preço, ele varia o tempo todo. Por isso que a renda é variável. O tempo todo ele está variando, horas para cima, horas para baixo, horas muito para cima, horas muito para baixo. Vai depender muito da situação econômica do país, da situação econômica da empresa, do gerenciamento da empresa, e é por isso que é importante a gente pensar em comprar ações de boas empresas, né? Empresas com fundamentos, empresas sólidas. E aí existe um estudo, né, feito por casas de análise, por pessoas que trabalham exatamente com esse tipo de produto, né? Análises fundamentalistas que vão te dar indícios, ok, essa empresa é uma empresa boa, essa empresa é uma empresa não tão boa, e quanto mais sólida a empresa, menor o seu risco. A renda variável, ela sempre tem risco um pouco maior do que a renda fixa, né? Enquanto a renda fixa eu tenho ali pré-fixado alguns parâmetros, a renda variável não, eu não tenho. E eu estou à mercê do mercado, eu estou à mercê não só do mercado brasileiro, mas como também do exterior, né? O Brasil sofre e muda muito, né, na sua questão econômica com os Estados Unidos, com a China, com os países para quem ele exporta, né? Com guerras mundiais ou países que ele ainda importa. Então, tem sim uma influência de mercados exteriores. E com isso, a renda variável sobe e desce o tempo todo. Então, ela tem um risco maior, porém, ela também tem um rendimento maior, né? Ela te traz mais lucro do que uma renda fixa quando ela está num bom momento. E é por isso que as pessoas gostam, né, de renda variável, porque elas trazem boas remunerações, às vezes em curtíssimo prazo, tá? Mas para você investir em renda variável, você tem que ter perfil para isso. Se você é uma pessoa extremamente conservadora, invista em renda fixa. Se você é uma pessoa moderada, invista em renda fixa e um pouquinho em renda variável. Se você é uma pessoa arrojada, que gosta, invista em renda fixa e um pouquinho mais em renda variável. Nunca a gente investe só em renda variável, né? Então, quando a gente pensa em ações, a gente está falando de renda variável. Quando a gente pensa em fundos de investimento imobiliário, a gente também está falando de renda variável. Uma coisa legal de se falar, tanto de ações quanto fundos de investimento imobiliário. Como você é um pouquinho dono, né? Quando você tem algumas ações de uma empresa, ou quando você tem cotas de um fundo imobiliário, você virou dono, né, de uma parte dessa empresa, de uma parte desse fundo. Quando essa empresa, por exemplo, dá lucro, né? Ela dá lucro durante o ano e aí ela apura aqueles lucros e ela vai dividir aqueles lucros com os donos. E você é um deles. Então, se ela resolve que o lucro dela é pagar R$ 6 por ação, né? E aí eu tenho 100 ações, 100 vezes 6, eu vou ter aí R$ 600 de lucro, só por ter aquelas ações, né? Então, num fundo imobiliário, por exemplo, o fundo imobiliário é um produto onde ele paga mensalmente aos cotistas. Se ele vai pagar R$ 1, por exemplo, por fundo, por cota, e você tem 100 cotas, todo mês você recebe R$ 100. Só que esse R$ 1, ele também não é fixo. Não é porque você recebeu R$ 1 nesse mês que você vai receber o mês que vem. Ele também varia. E aí o produto está dentro da renda variável, né? Pode ser R$ 1 um mês, 1,50 no outro, e 50 centavos no outro, 20 centavos no outro. A renda é variável e vai variar com algumas condições determinadas pela economia do país, pelo fundo, pelo tipo de produto, tá? Então, renda variável não tem pré-determinada o seu prêmio, porém, quando ele te traz um prêmio, ele costuma ser maior do que a renda fixa.
fixa, costuma, porque em situações como a hoje, né, que nós estamos tendo, a gente está vendo muita gente sair da renda variável e ir para a renda fixa, que a renda fixa, por exemplo, baseada numa taxa Selic que está muito alta, está te pagando muito bem. Então, para que eu vou me expor a um risco numa renda variável se eu estou recebendo uma boa remuneração em renda fixa? Ok? Então, tá aí a diferença dos mercados. Conversamos sobre diversas dúvidas, né? São as dúvidas iniciais, talvez não sejam exatamente as suas, mas de muita gente. Então, se não for as suas, mande perguntas para mim e aí eu vou respondendo conforme a gente vai conversando nas nossas lives, ok? Um abraço e vejo vocês na próxima live. Beijinho, tchau!